sejam bem-vindos à terceira temporada do Na Sala da Diretoria. Eu sou Marcela Abreu, host do podcast. Eu sou Manuela Abreu, irmã e também host do podcast Na Sala da Diretoria. E hoje, pessoal, a gente vai receber estreando, chave de ouro, duas sumidades quando se fala de educação bilíngue. E o que já é nosso tema de hoje é educação bilíngue como investimento no futuro global das crianças. E aí, muito obrigada, meninos, por estarem aqui conosco hoje. Eu queria que vocês se apresentassem. Sejam bem-vindos ao Na Sala da Diretoria. Obrigado, viu? Muito prazer, muito contente de estar aqui com vocês. A gente aprontou alguma coisa, né? Que a gente veio para a sala da diretoria, mas é um papo legal. Meu nome é Luiz Pereira, eu sou coordenador editorial da Waze Bilingual School. Eu sou Bruno Fischetti, eu sou gerente pedagógico de produto da Waze Bilingual School também, mas da parte da Arco, né? Então, também, como o Luiz disse, espero que minha mãe não seja chamada aqui só porque a gente veio para a sala da diretoria. Para quem não conhece ainda a Waze, conta para o pessoal o que é a Waze. Ótimo, boa pergunta. A Waze nada mais é do que um colégio bilíngue que foi criado pela Arco Educação neste ano de 2025 e que foi assim um sucesso tremendo. Nós temos a primeira unidade em São Paulo, lá na Brasleme, que é a Waze Brasleme, e teremos outras unidades em breve aí. Depois, qualquer coisa, a gente já solta alguns spoilers também para vocês. Com certeza. Então, já vou começar com você, Bruno. Beleza. Me conta por que a educação bilíngue hoje é considerado um investimento para o futuro das nossas crianças. Olha, eu acho que nós temos em alguns momentos, né, na educação brasileira, nós temos alguns ciclos. Então, nós tivemos, alguns anos atrás, o ciclo do Maker, onde qualquer lugar que a gente ia, o Maker era falado. Depois nós tivemos o ciclo ali também do socioemocional, onde qualquer lugar que a gente ia, tudo era socioemocional. E nós estamos de um tempinho para cá na era do bilíngue, né? Então, as escolas estão todas querendo se tornar bilíngues, umas por uns caminhos, outras por outros. Nós temos vários tipos de escolas bilíngue, mas o principal, né, que a gente pode trazer é que uma escola bilíngue ela consegue trazer muito mais para os estudantes e para as famílias do que uma escola regular. Não apenas por conta de quantidade de ensino, mas também por conta da pluralidade, por conta das vivências que uma escola bilíngue pode trazer diferente de uma escola regular. Perfeito. Eu já falei várias vezes em outras oportunidades, em outros podcasts, eu sou entusiasta, né, da educação bilíngue. Eu acho que são oportunidades. Eu acho que o que a gente propicia quando a gente traz um domínio de um segundo idioma são oportunidades. Eu acho que em qualquer profissão hoje que você venha a seguir, os principais estudos eles saem em língua inglesa, para você se comunicar, para você trocar conhecimento, conhecer novas culturas, seja de forma profissional ou de forma pessoal. Isso tudo requer realmente uma fluência e uma habilidade de se comunicar, seja de forma escrita ou de forma oral, né? É uma porta para muitos caminhos, né? Com certeza. E aí, eu volto à segunda pergunta para o Luiz, né? Para que ele me conte um pouquinho, na opinião dele, e quais são os benefícios do bilinguismo, do desenvolvimento cognitivo e acadêmico das nossas crianças e adolescentes. Olha, são inúmeros, Manu. É muito legal como você falou em oportunidade, né? Acho que a educação bilíngue, ela oportuniza, né? Ela cria oportunidades de a criança aumentar o repertório dela, né? Porque ela está não só conhecendo uma nova língua, né? Aprendendo um novo sistema de pensamento, como também uma nova cultura, e isso vai ajudá-la a transitar entre diferentes meios, entre diferentes linguagens. E se a gente for pensar em benefícios acadêmicos, né? Eu acho que muitas coisas que são ensinadas como regras, como algo que precisa ser decorado, na verdade é uma linguagem, né? Então, matemática, por exemplo, matemática é uma linguagem, né? Se a gente ensina a matemática como uma linguagem, eu acho que esse aprendizado pode ser muito mais duradouro e profundo. E eu acho que você aprender uma nova língua, aprender um novo idioma, ele propicia que você consiga aprender outros com mais facilidade. Eu acho que essa ampliação de caminhos é muito legal. E existem também alguns estudos que
trazem benefícios cognitivos como flexibilidade cognitiva, né? A habilidade de a pessoa conseguir aprender rápido, aprender coisas novas. E também existem, inclusive, benefícios observados em populações bilíngues mais idosas, em que a gente percebeu uma diminuição do início de sintomas de Alzheimer em populações bilíngues comparadas com populações idosas não bilíngues. Então, quando a gente pensa, né, na quantidade de benefícios e de vantagens, né, que um sujeito bilíngue consegue, né, pode ter com esse aprendizado mais enriquecido, acho que é uma grande chance, né, a gente poder propiciar, né, para uma criança, né, para os nossos filhos, né, para crianças da nossa família, essa educação bilíngue, né, que abre caminhos. Perfeito. Bruno, conta pra gente aqui, conta para as nossas famílias que estão em casa. O que é que diferencia uma escola bilíngue de uma escola que apenas tem o inglês como disciplina? Perfeito. Primeiro que é uma escola regular que tem o inglês como disciplina, os alunos, os estudantes, né, as famílias e os professores acabam trabalhando apenas com inglês, aquele básico, vamos colocar, não vou dar um pouquinho aqui da nossa idade, mas voltando à Verbo nossa to be. idade, trabalhando o verbo to be, trabalhando aquele esquema muito básico, né, de gramática, vocabulário, Sim. expressões, treino, prova de múltipla escolha e acabou, né? Geralmente era assim que estudávamos e ainda algumas escolas regulares estudam a língua inglesa dessa forma. Uma escola bilíngue, ela já traz uma outra camada. Primeiro, da quantidade de aulas, porque nós temos que ter, para uma escola ser bilíngue, ela tem que ter uma vivência da língua inglesa, então trabalhando com inglês todos os dias, e aí dependendo de como é o conteúdo e de qual camada bilíngue também a escola quer ser, porque nós também temos nas diretrizes o mínimo de porcentagem para que uma escola seja considerada bilíngue, até para diferenciar, né, das escolas que se dizem bilíngue por utilizar um programa bilíngue, e uma né? escola que é bilíngue por ter realmente o bilinguismo ali sendo trabalhado diariamente, tá? Então, além do número de aulas, também tem essa questão que nós temos nas diretrizes, que precisamos ter um mínimo de porcentagem daquele conteúdo dentro dos componentes curriculares sendo ministrados em língua inglesa e também dos professores. Então, os professores eles precisam ter algum curso dentro ali pós do ensino bilíngue, eles precisam também ter uma proficiência bem avançada e comprovada, porque também não adianta nada você ter uma proficiência que você tirou em 2001 e ela já perdeu a validade, Sim. né? Então ela precisa Sim. estar válida. E também, claro, a escola ter algumas mudanças ali estruturais, trazer realmente aquela vivência bilíngue para dentro para dentro da escola e da sua comunidade, com placas, com dizeres, com o próprio mobiliário, né? Ser diferente, para não ser aquela escola um pouco mais tradicional, mas ser uma escola mais aberta. E até puxando o gancho da resposta do Luiz, o aluno que tem o cérebro bilíngue, e hoje vocês podem procurar em vários lugares, tem vários estudos sobre isso, várias pessoas, inclusive do Brasil, que são especialistas em ensino bilíngue, que dizem que o cérebro bilíngue ele precisa de mais, né? Então ele precisa ter não apenas aquele estudo, mas também ter aquela vivência. E quando a gente traz um mobiliário que ele é amplo, que ele consegue fazer com que a sala de aula seja configurada de várias formas, em que os próprios professores e a própria escola conseguem também trazer vivências externas ou não para dentro do dia a dia dentro do dia a dia ali da escola, isso também faz com que o cérebro bilíngue seja cada vez mais ativado e cada vez mais trabalhado. Pois é, Bruno, quando alguns pais me chegam e me perguntam, né, Tia Manu, o que é uma escola bilíngue? Qual a diferença de um programa bilíngue para, de fato, o ensino na língua inglesa? Eu digo, lembra quando você estudou na escola? Em que a gente estudava a língua, como você falou, de forma muito estruturada. A diferença é que hoje, uma escola que, de fato, depois da legislação que agora passou a vigorar, acho que tem 2 anos, né? A gente tem muito bem estabelecido como é que o inglês ele é visto como dentro de uma escola bilíngue de fato. É quando o inglês ele é utilizado como língua de instrução. O que é isso, Manu? Língua de instrução. É como meio. Então, se eu tenho eu tenho que ensinar adição para as crianças. Eu, ao invés de ensinar, não vou ensinar a língua inglesa, eu vou ensinar
a adição em inglês, né? Eu digo, e é como você falou, fica tudo muito mais fluido. A gente não ensina o português, a gente não começa trabalhando, é o pretérito perfeito, mas não. A aquisição da língua, né, pelos estudos, ela começa na língua, na gestação, que a criança já vai ouvindo aquilo e vai aí formando um repertório. eu vou puxar né? até um gancho dessa fala, Manuela. Eu vou até pedir para o Luiz me responder, que é uma dúvida muito, muito frequente das famílias, que é como funciona a questão dessa aquisição da segunda língua dentro do ambiente da escola bilíngue. Sempre chega essa pergunta, o meu filho, ele está pronunciando as primeiras palavras, e aí, como é que vai ser? Ele vai se confundir? Eu queria que tu contasse um pouquinho da verdade do mito aí, dessa Legal, aquisição. Marcela. Manu, você deu um exemplo ótimo, né? Que a criança, quando ela chega na escola, uma criança brasileira, ela não vai aprender português na escola. Ela geralmente já chega tendo adquirido a língua, porque adquiriu em casa, já na gestação, ouvindo. Então, ela já construiu um sistema linguístico, já construiu língua e já chega falando, entendendo, ouvindo português. E aí ela vai tornar esse conhecimento mais sofisticado, vai aprender a ler, escrever. Acho que o diferencial de uma escola bilíngue é tentar tornar a aprendizagem da segunda língua tão natural quanto a aprendizagem da primeira, né? Então, acho que quando a gente tem, né, um ambiente de imersão com a acolhida em língua inglesa, com os momentos ali de lazer, de brincadeira em língua inglesa, os momentos de snack time, as refeições, e isso tudo cria um ambiente que cria necessidade, né? Então, cria uma barreira que a criança, de certa forma, ela vai precisar se esticar para conseguir participar dos momentos gostosos, né? Então, as canções, story time, circle time. Então, tem várias estratégias que são usadas para que esse início seja muito lúdico e que não pareça uma aula de inglês, mas seja um momento ali em que eu estou participando, eu vou aprendendo como é que eu interajo ali com aqueles momentos gostosos. É mais ou menos como uma criança que tenha uma família multicultural, de repente, pais de nacionalidades diferentes. Vocês se conhecerem crianças assim, vocês vão ver que ela acaba aprendendo a língua da vovó, a língua do vovô, a língua do papai, a língua da mamãe. E a gente aproveita que as crianças, nessa fase da primeira infância, elas têm o cérebro totalmente plástico. Então, quanto mais input, quanto mais insumo ela estiver recebendo, mais ela vai conseguir absorver e construir linguagem. Aí a gente vai construindo coisas mais sofisticadas, né? Que aí é um cérebro bilíngue, né? Essa ambidestria, essa flexibilidade cognitiva. Então, eu acho que a aquisição de linguagem da língua estrangeira no contexto de escola bilíngue, ela busca tornar a aquisição tão natural quanto possível, né? Por meio de momentos ali lúdicos e interativos. A Adriessa Santos, né? A gente até gravou um podcast com ela, ela brinca muito que a gente tem que amassar o mato, né? E colocar justamente esse contexto, não só dentro de sala... Inclusive, um beijo para a Adriessa, né, Manuela? Maravilhosa. Não só dentro de sala, para que eles tenham um repertório maior de vocabulário, de tudo isso, né? Porque eles vão estar convivendo não só naquele inglês formal, e sim, vou precisar utilizar na hora do lanche. O repertório aumenta muito mais. Eu fiquei com uma dúvida. Eu queria saber quais são os maiores desafios, os desafios mais comuns que acontecem com essas crianças que ingressam nesse modelo de escola. Porque, assim, a gente tem a questão das crianças que estão tendo o primeiro contato com a escola, mas a gente também tem as crianças que elas estavam em outra escola e aí passam a ir para uma escola bilíngue. E aí, quais são os desafios que acontecem nessas duas situações? O que é mais desafiador e como a gente faz para superar esses desafios? Legal. Eu acho que, pelo que a gente sabe de educação bilíngue, na primeira infância, os desafios são facilmente superáveis, assim, porque a criança justamente está nessa etapa aí super plástica, né? Então, acho que é o processo de adaptação normal, de acolhida num novo ambiente, numa nova escola. Seria um processo semelhante se ela fosse de uma escola não bilíngue para outra escola não bilíngue. Haveria um processo de adaptação ali.
Eu acho que alguns dos desafios que se impõem vêm muito também de alguns receios, de alguns mitos que podem estar disseminados. Por exemplo, a educação bilíngue atrapalha a alfabetização em língua portuguesa, ou a criança vai acabar misturando palavras de uma língua em outra. Esse processo que pode acontecer de a criança, de repente, misturar palavras de um idioma no outro, é um processo muito natural, porque ela está construindo hipóteses, né? A gente faz isso em português também. Tem alguns verbos irregulares, né? Então a criança fala, eu trazi, eu fazi, porque ela percebeu uma lógica interna da língua, ela está tentando aplicar em todos os contextos. Com o andamento da escolarização, ela vai percebendo que tem algumas diferenças. Esse verbo aqui não funciona igual aos outros. É a mesma coisa com a aprendizagem em dois idiomas, né? Ela vai criando hipóteses. Ela pode até dar uma misturada, falar, essa caneca aqui é blusinho, né? Como a gente fala blusinho. Então, acho que essas hipóteses que, de repente, podem criar ali uma angústia, né? Nossa, ele está misturando, ele está confundindo. Ele não está confundindo, ele está testando, ele vai aprender por tentativa e erro. E é uma fase que ele pode fazer isso, né? Então, acho que é muito um grande desafio a informação sobre educação bilíngue, né? É muito bacana, porque eu lembrei da minha filha, que ela no começo ela fazia muito isso. Esse é raticinho. É assim, ia misturando, né? E a gente vai vendo a naturalidade. E às vezes é porque ele aprende, às vezes ele sabe, tá ali a bi. E aos poucos vai aprendendo, mas aprendeu que aquilo ali né? e vai. Sem palavras que as crianças vão falando. E até trazendo isso pro público em geral, quem não tem filho, então quem ainda não tem filho que estuda em escola bilíngue, quem tiver acesso ao TikTok, quem tem TikTok, tem duas gêmeas que elas moram nos Estados Unidos, e, se eu não me engano, a mãe delas é brasileira e elas aprendem a língua portuguesa e a língua inglesa. E elas o tempo todo, durante os vídeos que são gravados, hoje elas já estão com uns 13 anos, se não me engano, mas desde que elas tinham uns 8 anos, tem esses vídeos. E elas o tempo todo misturando português e inglês, e falando, e aí às vezes fala um pouquinho de português em inglês, um pouquinho de inglês em português, né? Porque isso também que é muito interessante. Às vezes você trazer... Nós já incorporamos no nosso vocabulário algumas palavras em língua inglesa, como delete, deletar. Não existia isso na língua portuguesa. Só que a gente utilizava tanto que foi incorporado. E elas incorporam, às vezes, algumas palavras em língua portuguesa dentro da língua inglesa e da língua inglesa em língua portuguesa. E é muito importante. E até trazendo também um pouco do que o Luiz falou, além, né, desses mitos, existem umas falácias muito grandes que vêm desde a época ali do ESL, né, que é o English as a Second Language, que aí é quando são as crianças que, principalmente na nossa época, que teve aquele boom de escolas de idiomas, que você tem que chegar lá e você tem que vou repetir 4 vezes essa palavra. Aquela grammar enorme. Aquele grammar que eu vou repetir, às vezes que não faz sentido nenhum, eu bebo leite como carne, só para você poder treinar milk, meat, drink, I, etc., que soa muito falso e que não traz realmente, né, a vivência, que não traz realmente o processo de ensino-aprendizagem correto, que é como a gente aprende desde língua portuguesa no começo. E por isso que as escolas bilíngues hoje vieram para poder mudar esse processo. Até porque a gente ainda continua, depois de anos e anos, mais de 60, 70 anos que nós já temos escolas de idiomas aí espalhadas pelo Brasil, continuamos apenas com 3% de falantes de língua inglesa, 1% de falantes de uma forma mais fluente. Então, não funciona, certo? Não está funcionando, senão a gente já teria um crescimento nessas porcentagens. Bruno, Luiz, a gente falou muito aqui, né, sobre os benefícios, falamos um pouquinho aqui sobre também sobre o bilinguismo, e eu queria entender de vocês, no ponto de vista, na opinião de vocês, quais são os benefícios, né, e as oportunidades, na verdade, que você ser falante, você ter a fluência no segundo idioma. Profissionais e acadêmicas, né, Manuela? Profissionais e acadêmicos vai trazer para essas crianças e esses adolescentes que vão crescer e vão ingressar no mercado de trabalho e vão seguir os seus caminhos. Na minha opinião, a melhor coisa que você sempre vai ter é conhecimento. Então, ponto. Se você tem mais conhecimento, não importa ele em qual língua seja, você já está saindo ganhando ali nesse processo. Na parte de estudos, então nós temos muitos ali, né, muitos
universidades fora do Brasil que adoram alunos brasileiros, porque alunos brasileiros têm um conhecimento muito, muito grande, têm um conhecimento muito. Uma pluralidade, né? E também aquela vontade de Sim. aprender, né? Diferente de alguns outros países que eles acabam anulando ali a história, a geografia e conhecimento de outros países, o Brasil não. O Brasil ele é muito aberto quanto a isso. Então, universidades de fora e até colégios de high school gostam muito quando tem alunos brasileiros estudando, porque eles conseguem trazer essa pluralidade bem presente ali no dia a dia. Quanto a profissional, acho que a gente já pode sair daquela, né, daquela ideia de que quem tem língua inglesa sai na frente. Não, porque todo mundo hoje em dia, de uma forma ou de outra, tem a língua inglesa. Mas você traz aquele diferencial quando você tem uma vivência na língua. Quando você consegue não apenas responder Hi, how are you doing? Oh, what is this? Quando você consegue entender realmente no seu dia a dia e incorporar durante as suas atividades. O que nós temos hoje em várias experiências, inclusive agora trazendo, né, esse advento da inteligência artificial, muitas coisas sempre nascem ali na língua inglesa, que é a língua mais comumente falada no mundo e que todas as produções, quando a gente vai fazer algum tipo de criação ali nessa área, é sempre língua inglesa. Então também as crianças, né, os adolescentes e os estudantes que já estão nesse mundo conseguem, caso queira seguir para o mundo de programação, inteligência artificial, tecnologia da informação, tudo isso sempre nasce lá. Além, né, de simpósios, de palestras, TEDs, todos os TEDs, né, sempre Sim. foram língua inglesa. Hoje em dia nós O temos TED acesso em todos a os uma países. literatura muito mais vasta, né? Literatura, filmes, cultura. É muito comum você ir em todos os lugares. Eu tive a oportunidade de estar, né, no México um tempinho atrás, Uhum. e eu fui fazer uma visita dentro do Templo Maior, que é um sítio arqueológico que tem lá, e tinha em espanhol e Em inglês, né? Então, qualquer lugar que você vá, sempre vai ter a língua do local e a língua inglesa também para que seja explorada. E aí, puxando o gancho do Bruno que tu trouxe, sobre a tecnologia, né? Qual é o papel que a tecnologia, essa evolução, tem na evolução do ensino bilíngue? De que forma? Hoje a gente tem aí o Duolingo, né, vindo Sim. batendo na porta e dizendo, aí, ó, tecnologia. E é massa, porque qualquer um pode usar, né, gente? Sim, É assim, desde o baby steps, então... Temos aplicativos, eu até tenho um que é O bem... inteligência artificial. uma inteligência artificial, que eu digo, gente, ela tá minha melhor A amiga. Manuela que me mostrou, eu achei meio bizarro, mas... Se chama Be Confident, tá? Ah. E aí você conversa sobre tudo. Quero conversar sobre Virou sua música. psicóloga também. Vira psicóloga. Tem gente que conversa com o chat GPT. Eu converso, Eu tá? Me posso ser julguem. sincero? Posso ser sincero? Eu sempre agradeço ao chat eu GPT também. e pergunto como ele está. Eu, Nós não sabemos Todos no os- futuro como é que vai ser Exato. isso, né? Máquinas para Então, o é controle, bom né? que elas sempre sejam fui nossas educada e amigas. simpática. Mas deixa eu te dizer, eu peguei uma briga com ele recentemente, porque eu adoro ler. E aí, eu às vezes quero debater sobre o livro. E aí, estava usando o chat GPT, meu amigo, para debater. E eu descobri que ele mentiu para mim. É. Fiquei louca e disse assim, você não tem humildade para dizer que você não sabe. A gente brigou, a gente Ele brigou. alucina às vezes. Ele Mas alucina total. Esse é um ponto muito interessante, porque as barreiras de idioma, elas provavelmente, muitas delas vão cair por conta desses recursos, né? Da Sim. inteligência artificial, da tecnologia, né? Eu estava lendo aí que a Apple vai desenvolver um fone que ele fone. já Automaticamente. traduz automaticamente. E aí vai perder a importância aprender um segundo idioma, ser bilíngue? Eu acho que não, porque as barreiras vão cair, mas os benefícios da educação bilíngue são outros, né? Então, se eu estou aprendendo um outro código, né? Língua é prática social, então estou aprendendo outra cultura, estou expandindo a minha empatia, estou desenvolvendo habilidades socioemocionais, eu estou desenvolvendo funções executivas. Então, esse é um repertório muito sofisticado para pessoas que vão lidar com assuntos complexos, decisões complexas, projetos complexos em qualquer código. E ele, né, uma criança, né, um jovem que se desenvolveu num ambiente assim, ele teve muito mais oportunidade de aproveitar ali os anos mais
neuroplásticos, né, dele para justamente ter esse repertório expandido. Eu achei muito legal isso que você trouxe, e foi uma conversa recentemente. Eu faço aulas, é, algumas aulas semanalmente com uma professora particular. E é quase uma terapia. E aí a gente estava comentando como a língua é importante, como o desenvolvimento dela muito cedo é importante, porque assim, eu noto que algumas pessoas elas mudam até de personalidade Sim. quando muda o idioma. É É verdade. muito Nosso engraçado. tom O muda, tom muda. tudo muda. E assim, né? Normalmente eu tive uma colega que ela era muito. Eu conheci ela na época que eu fazia intercâmbio. E ela era uma pessoa, ela era brasileira, mas como a gente tinha um grupo bem diverso, a gente só conversava em inglês. E ela era super calma, super tranquila, uma pessoa assim, super, super centrada, sabe? Menino, assim, muito elegante. E aí, ok, eu achava ela muito, muito legal, assim. E aí um dia, a gente saiu, só nós duas, assim. A gente saiu e não sei por que só foi nós duas. E aí ela começou a falar português. Gente, ela era uma pessoa totalmente diferente. Ela era toda animada. Ela era toda, tipo assim, alto astral. E é toda doidinha. E eu disse, meu Deus, parece outra pessoa. E aí, porque assim, no nosso caso, a gente não teve essa oportunidade da escola bilíngue. Então, todos nós aqui fizemos a aquisição da linguagem na escola de idiomas. E aí, depois com o intercâmbio, quando começou a ficar mais acessível, né? Mas é diferente das crianças, porque elas não vão ter essa questão da mudança de personalidade. Eu acho isso muito fantástico. Mas assim, que a sabe, língua traz. eu acho que muitos estudos dizem também que é porque idioma é cultura, né? Sim. Então, quando você fala a sua língua materna, você como se você estivesse em casa, Sim. né? E aí acaba que todos os seus costumes, os seus hábitos, a forma como você cresceu, eu acho que isso vem muito embarcado nisso, né? Sim. E também traz aquela questão, né? Que geralmente a maioria dos cursos de idiomas, o que, que eles tinham? Eles não tinham aquela fluência de conversa. Você ouvia, traduzia para sua língua, Aham. aí você entendia na sua língua materna, e você traduzia para a língua que você estava aprendendo e Sim. você retornava a resposta, né? Então, o tempo do emissor até o receptor era muito Muito grande. grande. E já numa escola bilíngue, durante o processo de ensino-aprendizagem bilíngue, não existe isso, porque é aquela vivência. E é aquilo, é misturar, o céu tem a butterfly, e aí com o tempo você vai lá, the butterfly is on the sky, e aí você vai com o tempo tendo isso, e você não tem mais aquele processo de ouvir, traduzir e responder, né? Então também tem essa questão. E a gente ficava um pouquinho travado. Putz, me perguntou em língua inglesa, agora eu vou ter que, ou em espanhol, etc. Vou ter que parar, entender, traduzir e vou ter que falar. Quando você já tem esse processo de ensino-aprendizagem fluido, né? E ali que já é trazido desde criança e com uma vivência, aí você já consegue trazer essa você mesmo, né? Então, você consegue ser você mesmo naquele momento, porque é como você aprendeu desde pequeno. Porque foi natural, né? E é um Isso. aprendizado com contexto, né? Aham. Não é a língua como um fim em si mesmo, né? E aí, geralmente, uma coisa legal das escolas bilíngues é que elas misturam, né? O conteúdo e usam a língua como meio de instrução. Então, não é uma aula de inglês, como provavelmente foram as aulas que nós tivemos, né? Mas é uma aula em inglês. Então, eu posso, de repente, aprender matemática em inglês, história em inglês, discutir temas da sociedade, né, em inglês, e aquilo traz um contexto mais próximo, porque quando é um exercício, né, de repetição, decore a frase, o verbo to be, as estruturas de uma maneira muito regrada, eu não conecto com a minha vida. E como você falou, né, é totalmente social, é cultura. Tem que ter uma liga, tem que ter um contexto com o que eu vivo, o que eu faço no meu dia, o que eu gosto de fazer como lazer. Então, acho que é essa ideia, assim, da liga, né, com a vida. E aí a gente, né, alucinou um pouquinho igual o chat GPT e saiu um pouquinho do tema, mas voltando para o tema da tecnologia, com todo esse, né, com tudo isso que a gente falou, a tecnologia ela realmente vem para poder apoiar esse processo, né? Então, se a gente for pegar anos e milênios atrás, o livro foi uma tecnologia, né? A criação do fogo foi uma tecnologia. Então, tudo que nós temos são tecnologia e tudo nos ajudou a chegar onde nós estamos. Então, se hoje nós temos a tecnologia cada vez mais presente, é muito comum, às vezes, o professor, pelo amor de Deus, eu não gosto disso, eu não quero, só que tem que entender que a tecnologia é, sim, um aliado pedagógico para a sala de aula. As famílias têm que entender também que a tecnologia, claro, com
sempre com as suas regras, né? Entendendo, Supervisão. supervisão, tempo de tela, não utilizar o tablet, o computador apenas como, para de chorar, use isso daqui, mas sim também como ali um processo de ensino-aprendizagem por uma forma mais simples. Na minha época, quando eu tinha que fazer trabalho na folha de almoço, eu fazia o quê? Eu ia na biblioteca, abria a Barça, lia o que estava ali e passava para as minhas palavras. Hoje em dia, a gente pode fazer isso com o ChatGPT. Então, você digita ali qual é o tema da sua pesquisa, você lê e você traduz para suas palavras, digitando, escrevendo, da forma que seja. O que é importante é, sim, a tecnologia nos ajuda e a tecnologia é um meio conduíte ali do da ensino e aprendizagem. Então, a gente precisa incorporar a tecnologia dentro do nosso dia a dia. E eu acho que é assim, é você optar pelo que faz mais sentido para você. Por exemplo, aqui tem duas pessoas que têm a gente procura, busca estar realmente não perdendo porque a gente fala o dia todo português, a língua materna, né? E não tá perdendo a fluência e manter isso de forma mais frequente. E eu, por exemplo, super me adapto a estar falando com a minha inteligência artificial e vou conversar sobre 1000 coisas. Eu já acho super creepy. Então, Super. assim, é você realmente. Mas olha, eu já acho super creepy. É. Tá vendo? Não falou estranho. Já acho super creepy, porque é uma palavra que está, né, dentro do vocabulário. Dentro do vocabulário dela. Gente, a gente já falou aqui vários benefícios de uma escola bilíngue. Mas tá, pro pai e pra mãe que tá assistindo aqui a gente, se ele ainda não foi convencido que a escola bilíngue é uma boa opção, me diz um principal argumento para embasar a escolha dessa família para uma escola bilíngue. Eu acho que esse aumento de repertório, né? Imagina você propiciar, né, para o seu filho, para sua filha, uma construção de um repertório muito sofisticado, habilidades muito sofisticadas, por meio de brincadeira, desde a educação infantil, né, por meio de um ambiente lúdico, né? A gente estava falando aqui da inteligência artificial, né? O conteúdo está aí disponível, amplamente disponível em todo lugar. Um impacto legal que a IA vai ter na educação é que eu vou passar a deixar de trabalhar algumas coisas porque eu consigo fazer facilmente com o ChatGPT, consigo fazer facilmente com 1000 ferramentas, mas eu posso desenvolver outras, eu posso estabelecer relações, né? Argumentar, desenvolver habilidades finas, né? Soft skills, na maneira como eu interajo com outros. Isso vai ser super determinante ali para o sucesso mais à frente na vida acadêmica, na vida profissional. Então, acho que eu diria esse repertório sofisticado. De um jeito simples, né? De um jeito lúdico. Lúdico e presente ali, né? Das melhores formas possíveis. E- E trazendo um pouquinho também já para o lado ali do dia a dia das famílias, uma escola bilíngue, e aí eu vou trazer a Waze Bilingual School, que nós temos lá. Nós temos o integral. Então, os alunos eles podem estar lá na escola desde manhã até a tarde, que geralmente também é uma procura muito grande que nós temos hoje pelas famílias. Além do integral, nós temos outros tipos de estudo. Então, o bilíngue ele não acontece num período e depois em outro. Ele O currículo acontece é fluido, durante, né? é fluido. Você tem também aula de artes, você tem o nosso After School, que todas as escolas, as Ways, elas trazem parcerias locais e parcerias de renome para esportes, música, pintura, teatro. Então, cada escola tem a sua especificidade, né? E cada região tem a sua especificidade. Então, os pais eles conseguem ter ali um ecossistema completo, né? Então, não precisa muitas famílias, mães e pais, eles acabam avós, né? Não importa como seja a família, eles acabam tendo que às vezes buscar e levar os estudantes em vários lugares ao mesmo tempo. E hoje em dia, com as cidades, a gente sabe que não existe mais horário de trânsito, é Sim. trânsito o tempo todo, né? Então, também esse é um dos principais ganhos, é que você pode confiar os seus filhos ali dentro do ambiente escolar, que é um ambiente escolar seguro, ambiente escolar com as melhores possibilidades de ensino-aprendizagem que tem, e também você consegue trabalhar ali todos os pontos em que os estudantes podem querer ter alguma escolha dentro de esportes, além de outras escolhas culturais. Bruno, a gente está falando sobre a Waze, né? Uhum. E a importância dela trazer realmente essa formação integral. E como os pais, né? Que a gente falou muito, é muito mais fácil para uma família que
dominam o idioma, que falam Eu inglês. escuto muito esse questionamento. Dá esse suporte. Mas como é que pais que não são falantes, né, não são fluentes, como é que eles podem dar esse suporte para as crianças, né, para que elas realmente se desenvolvam? Como é que a gente pode ajudar essas famílias? Ó, vou falar o que nós fazemos na Waze, tá? Na Waze, os pais sempre estão muito presentes lá dentro da escola. Eles conhecem, inclusive, todos os professores, conhecem, inclusive, tudo que está sendo trabalhado naquela semana, tudo que está sendo trabalhado naquele mês. E também eles conseguem pedir apoio. Olha, eu não tenho, vamos supor, eu não tenho conhecimento de língua inglesa, mas eu quero apoiar meu filho aqui. Então, todos nós lá da escola, a gente conversa com as famílias e apoia nesse processo de indicações, às vezes de alguns sites, e também dentro da nossa plataforma que tem o acompanhamento das famílias, que eles podem fazer algumas atividades extras junto com os alunos ali. Caso a família não consiga ou então não tenha tempo, nós também temos todo esse processo dentro da escola. Então, o principal que eu digo é estejam sempre próximos da escola, porque a escola vai poder apoiá-los da melhor forma possível de como fazer esse apoio dentro de casa, tá? Perfeito, eu podia assinar aqui essa fala, ó. Podia É- tá meu é nome, uma coisa que- Marcela Abreu, ponto. Igual coloca. Me inclui também, Tá, tá? Porque é uma então- coisa que a gente Vamos sempre fazer fala. uma todo mundo assina É, aqui assim, também, com né? certeza. Gente, passou tão rápido, estamos chegando ao Ah, fim. nossa, Vamos... já? Foi Muito muito rápido. Vamos para a nossa última pergunta, e aí eu vou direcionar para os dois. E que aula, viu? A gente teve hoje aqui. Demais aqui. Não, a gente foi e voltou, Marcelo. É. E aí a gente até alucinou. Eu queria perguntar se vocês pudessem resumir em uma frase o impacto que a educação bilíngue traz na vida de uma criança, qual seria essa frase? Abre caminhos. Tudo bem. Isso aí. E, inclusive, por isso também que o nosso nome é Waze, né? Por conta destes caminhos. Além de abrir caminhos, eu também colocaria a felicidade e a tranquilidade de uma pessoa preparada para o mundo. Isso, para mim, resume bastante também a nossa escola. Eu acho que a gente não poderia fechar Fechou com uma chave de ouro, né? frase melhor, assim. Poxa, acho que fechamos realmente com chave de ouro. Meninos, muito obrigada pelo Nós que tempo de agradecemos. vocês. por Ai, foi vocês maravilhoso, terem- viu? Por vocês terem vindo até aqui. Inclusive, na verdade, gente, vocês notaram o cenário novo aqui, né? É porque a gente pediu emprestar a casa aqui deles. E eles estão sediando aqui o nosso podcast, os nossos próximos 3 episódios. Então, um agradecimento especial para a Arco Educação, que está nos recepcionando hoje. E é isso. Muito obrigada por ter chegado até aqui. Nos encontramos no próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, gente. tchau. Obrigado.